Oi, gente! Meu nome é Gabriela e eu sou tutora de design aqui no Novos Negócios em TIC. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre interface do usuário. Tell me why. Análise inconsistências comuns na interface do usuário. Tá aqui a primeira interface que a gente vai dar uma analisadinha. Isso aqui é uma tela simples de um aplicativo, como vocês podem ver. Aqui em cima a gente tem o nome da página, né, que está como blog. A gente também tem a seta de voltar para a página anterior. Aqui a gente tem um título, né, do nosso artigo, uma foto, um título, um subtítulo. Embaixo a gente tem outra foto e a gente tem algumas informaçõezinhas, como vocês estão vendo aqui no final. A primeira inconsistência é o blog e a setinha de voltar. Vocês estão vendo como o blog está de um tamanho e a seta está de outro tamanho totalmente desproporcional? Isso aqui não pode acontecer, tá, gente? Se a seta é desse tamanho, o nome blog ela vai ter que ser maior para ficar coerente com o tamanho da seta. Ou então a gente diminui o tamanho da seta para ficar do tamanho da fonte do blog, certo? Aqui vocês podem ver que o título ele é quase do mesmo tamanho do subtítulo, tá vendo? E a gente precisa fazer uma hierarquia deles. O título ele tem que ser maior, então vamos dizer aqui que a gente vai botar uma fonte de 32 para o título. O subtítulo a gente vai ter que colocar de um tamanho menor, então vamos colocar aqui um 20, um 26 ou algo menor. Isso seguindo as regras, os padrões, né, da RIG, que é da Apple, ou então do Mature Design, que é o para Android, certo, gente, do Google. Vocês estão vendo que a diferença é muito grande do subtítulo para o texto? O texto aqui, ele não pode ser tão pequeno assim, esse aqui, e ele também não pode ser tão discrepante com esse outro texto aqui. Então, a gente tem que colocar um padrão de tamanho de fontes. Além do tamanho, né, um padrão de tamanho, a gente também tem que ter um padrão de cores. Vocês estão vendo que aqui está preto, aqui está um cinza bem claro, aqui embaixo também está um cinza claro e aqui um azul que não dá para ver. Isso aqui implica um pouco tanto em questão de contraste da tela quanto de acessibilidade. Vocês não podem fazer isso, o texto tem que estar legível. Aqui embaixo a gente consegue ver as diferenças, tá? Esse aqui é o lado errado, do lado esquerdo, e o lado direito é o lado certo. Vocês estão vendo como o lado certo, blog está de um tamanho, e aí as setas aqui, e essa partezinha de configurações, ela está de tamanho padrão? Outra coisa é o título. O título, ele tá maior consideravelmente do que o resto do texto. Esse título aqui, ele, em hierarquia, ele vem primeiro, você vai ver primeiro e ele tem que ser maior. Vocês estão vendo como o resto do texto, ele é todo padronizado? Esse texto aqui, ele tem o mesmo tamanho desse texto aqui. E esse título, ele também tem o mesmo tamanho desse título. E essa é a diferença de como você pode fazer um bow why de uma página scrollável, né, de um blog, alguma coisa assim, em comparação de um que está sendo feito errado. Nosso outro exemplo é essa tela de login. A gente primeiro vai destrinchar algumas coisas que estão dando errado aqui. Vocês estão vendo que o login min, sign up e o forgot password, eles estão do mesmo tamanho, da mesma cor, tudo igual? A gente não consegue diferenciar as funções desses botões. Para mim, todos esses três botões têm a mesma funcionalidade. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar esse aqui de uma forma, esse aqui de outra, e o forgot password de outra forma, para a gente conseguir entender que eles são diferentes e que eles têm funcionalidades diferentes. E aí eu vou passar logo aqui para vocês verem a diferença. Tá vendo como o login chama bem mais atenção do que o sign up? E também ele chama mais atenção do forgot password, porque login é a primeira coisa que você vai tentar. Você vai fazer login e caso não der certo, tipo assim, eu nunca entrei nesse site, então eu vou ter que fazer meu sign up, você vai ter que se registrar. Então, o primeiro passo que a gente quer é que você entre logo, independente se você tem o seu login ou não, porque aí a gente te direciona. Então, o login, ele tá mais à vista,
ele tá todo preenchido. Segui até o segundo. E tá vendo como o Forgot Password, ele tá bem mais embaixo, o espaçamento tá diferente. E ele é só um texto clicável, como link. Então, essa é a forma de você dispor bem uma tela de login, certo? O terceiro caso são ícones. Vocês estão vendo como esses ícones aqui, eles não têm padrão nenhum. Geralmente, nos aplicativos, tanto para iOS quanto para Android, a gente tem uma disposição certa de cada um, mesmo que eles tenham variantes, certo? Aqui a gente está vendo que esse relógio aqui, ele é todo preenchido. Já essa casinha aqui, ela é vazada. E já esse e-mail aqui, ele é diferente, ele também, ele é, ele é um vazado, meio assim, mais, com linhas mais grossas e tudo mais. Todos eles têm um jeitinho diferente, certo? E se vocês forem usar isso no aplicativo de vocês, vocês têm que determinar quando vocês vão usar, por que vocês vão usar, e também ter um padrão. Aí aqui a gente está mostrando o padrão deles. Ó, a gente, nesse exemplo, foi escolhido com linhas mais grossas. Então, o e-mail aqui está padronizado com linhas grossas, mesmo tamanho, a casa e também o relógio. E aí a gente consegue ter uma uniformidade melhor dentro do aplicativo de vocês, certo? E por hoje é isso. Eu fico aqui dando um pouquinho de dicas de UI para vocês. E sigam as nossas redes sociais. Nos sigam no LinkedIn, no Instagram, certo, gente? E tchau!